Fala pessoal, hoje eu vou revelar para vocês quais foram os 5 melhores livros que nós lemos esse ano. Além disso, atendendo aos pedidos de vocês, eu vou revelar qual foi o livro mais difícil, o livro mais bem escrito e a decepção literária, aquele livro que eu não gostei tanto assim. Então vem comigo que é depois da vinheta. E antes de começar o vídeo, é claro que eu vou pedindo para você se inscrever no canal e deixar o seu gostei, que isso ajuda muito a gente a continuar mantendo esse projeto de pé e levando literatura de qualidade para todo o Brasil. Bom, foi muito difícil fazer essa lista e eu quero deixar bem claro aqui, gente, que lista é uma coisa muito pessoal. Esses são os livros que eu mais gostei. E é óbvio que dentre esses livros, que só tem clássicos, teriam muitos outros que poderiam ter ocupado esse mesmo lugar. E eu tenho certeza que vocês vão falar assim, poxa, Thiago, como que esse livro não ficou no seu top 5? E então, assim, só para situar quem não está no grupo de leitura coletiva, quais foram os livros que a gente leu esse ano? Aliás, se você não está no grupo de leitura coletiva, você está esperando o quê? Comenta aqui embaixo, eu quero, que eu já mando o link de participação para você. Então eu vou falar para vocês que ainda não estão no grupo, quais foram os livros que nós lemos juntos nesse ano de 2021. Vamos lá? Então nós começamos no dia 1º de janeiro, lendo nada mais, nada menos que Ana Karenina, do Lev Tolstói. Em seguida, nós lemos O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Depois, Lolita, do Vladimir Nabokov. O Estrangeiro, do Albert Camus. O Som e a Fúria, do William Faulkner. Macbeth, do Shakespeare, 20.000 Léguas Submarinas, do Jules Verne, O Vermelho e o Negro, do Stendhal, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, O Conto da Aia, da Margaret Atwood, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, O Príncipe, do Nicolau Maquiavel, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Dom Casmurro, do Machado de Assis, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, Macunaíma, do Mário de Andrade, Capitães da Areia, do Jorge Amado, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e para fechar o ano, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então só por essa lista você já percebeu que só tem livro de peso e qual foi a minha dificuldade para escolher só 5 livros dentre todos esses clássicos. Mas vamos começar pela parte ruim, né? Vamos falar sobre a decepção literária, que na verdade não foi uma decepção. Eu tinha que escolher um livro de todos os que a gente leu em 2021 que eu menos gostei. E na verdade eu gostei muito desse livro, recomendo esse livro e leria ele de novo. Só que a gente tem que escolher um, né? E eu acho que o que pegou aqui nesse livro, pessoal, foi o fato de que a adaptação cinematográfica ficou, na minha opinião, melhor do que o livro. É um dos pouquíssimos casos, um dos raríssimos casos em que a série, ou o filme, ou a novela ficou melhor do que o livro. E eu acho que isso pesou um pouquinho na minha decisão. Na verdade, eu acho que o enredo, a espinha dorsal da história é sensacional. Mas as cenas eram tão chocantes, tão fortes, que eu senti um pouco de falta de emoção na escrita. Sabe aquele peso que o Dostoiévski, por exemplo, dá às cenas? Eu senti falta disso em cenas que mereciam um pouquinho mais de densidade, um pouquinho mais de descrição, e a falta disso acabou fazendo com que essas cenas soassem, na minha opinião, algo rotineiro, algo do cotidiano. E já na série eu vi esse peso acontecendo. A série é belíssima, a atriz principal é sensacional e eu acho que ela conseguiu passar pra gente a dor, o sofrimento, a luta pela sobrevivência, o nojo, de uma forma brilhante, coisa que eu não consegui perceber no livro. E vocês já sabem de que livro eu estou falando, é claro que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood.
E assim, pessoal, eu tenho muitos amigos que amaram esse livro, inclusive eles falaram que a continuação, Os Testamentos, é melhor do que esse livro aqui, O Conto da Aia, mas eu ainda não li, eu vou falar apenas desse aqui, que foi o que a gente leu junto, que na minha opinião, de todos os livros que a gente leu em 2021, é o que eu menos gostei. Mas ainda assim, é um livro incrível, um clássico contemporâneo que eu indico para todo mundo. E agora nós vamos falar sobre o livro mais difícil que nós lemos em 2021. E olha, gente, esse foi difícil mesmo. Quando a gente começou a ler esse livro, a sensação que a gente tinha é que a gente estava completamente perdido, sem entender nada da história. E depois a gente fica sabendo, evidentemente, que isso é proposital, tem um porquê. Mas olha, até a gente chegar nesse momento, a gente sofre muito com esse livro. E eu estou falando de O Som e a Fúria, do William Faulkner. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo como que foi a leitura para você e se você achou tão difícil assim como eu. E agora a gente vai falar então do livro mais bem escrito que nós lemos em 2021. E olha, esse livro tem um caso engraçado porque é o seguinte, eu tinha uma certa birra desse escritor porque em uma das suas críticas ele havia falado mal de um dos meus escritores preferidos, que é o Dostoiévski. Eu falei, poxa, mas quem é esse cara na fila do pão para falar do Dostoiévski? E aí chegou a vez da gente ler o livro dele. E pessoal, eu tive que engolir seco, porque o cara é genial mesmo. Assim, eu detesto admitir, mas ele é realmente um dos melhores escritores que eu já li. E em 2021, eu acho que nada superou a escrita simplesmente perfeita desse gênio da literatura que é Vladimir Nabokov na sua obra Lolita. Quem já leu esse livro sabe que a impressão que você tem é que você está lendo uma poesia das mais refinadas e elaboradas possível do início ao fim do livro. É realmente assim, gente, uma obra-prima. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar então dos 5 melhores livros que nós lemos em 2021. Que rufem os tambores e vamos lá para o nosso número 5. E o nosso quinto lugar ficou para esse livro maravilhoso aqui, pessoal. Capitães da Areia, do Jorge Amado. Gente, olha, esse é um livro assim que eu fiquei muito tempo envolvido com a história do João Grande, do Sem Pernas, do Boa Vida, da Dora, enfim, do Professor. Gente, que livro incrível e como a gente fica apegado aos personagens desse livro. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas olha, se você não leu, corra, porque esse aqui é indispensável na biblioteca de uma pessoa que gosta de literatura de qualidade. Em quarto lugar, um ganhador de prêmio Nobel, escritor assim, muito, mas muito bem elogiado pela crítica, e esse livro faz jus a toda a fama desse escritor, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse é um livro extremamente sensível, um livro que vai tocar assim lá no fundo da sua alma. Inclusive é um livro que eu indico para quem está começando a ler clássicos, porque ele é de fácil assimilação, de fácil entendimento, uma leitura que flui, um livro pequeno. Então, para você que está começando a ler clássico, olha, coloque isso aqui na sua lista, porque eu tenho certeza que ele já vai se tornar um dos principais livros que você vai ler em toda a sua vida. Em terceiro lugar, mais um livro emocionante. Esse sim me levou às lágrimas, eu não escondo isso, porque é de uma beleza e uma coisa assim que nós brasileiros conhecemos muito bem, seja por vivenciar isso, seja por saber que isso existe de certa forma. Mas olha, não tem como não se emocionar com Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Mais um livro daqueles que você se apega aos personagens, o Fabiano, assim, a Maria Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo. E também por um personagem assim que a gente nunca se imagina que vai se apegar tanto, mas que é a Cachorra-Baleia, e quem já leu esse livro sabe por que eu estou citando ela aqui. Enfim, mais um daqueles livros que você não pode deixar de ler. E em segundo lugar,
Olha, é com muito prazer que eu falo isso, porque os livros brasileiros ficaram muito bem representados esse ano. Eu trago em segundo lugar para vocês Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro, gente, esse livro é genial. Não tem outra palavra para descrever ele. É coisa de gênio, gênio da escrita. Uma leitura incrível que faz a gente ficar preso do começo ao fim. Um livro engraçado, um livro que tem reviravoltas incríveis, que tem análises filosóficas, sociológicas, críticas à sociedade da época. Tudo isso com aquela pitada de ironia que só o mestre Machado de Assis sabe fazer. Não tem jeito. Esse é, sem sombra de dúvidas, o maior livro da literatura brasileira. E em primeiríssimo lugar, bom, não podia ser outro, né, gente? Eu já li esse livro sabendo que ele seria o melhor do ano e ele não desapontou. Eu tô falando de Os Miseráveis, do Victor Hugo. E não dá pra falar, Victor Hugo é genial. É um autor que tem uma escrita simplesmente perfeita, que dá um banho, uma aula de história, que nos coloca a par dos principais acontecimentos, não só da França, mas do mundo naquela época, e mistura ficção com realidade como ninguém. E, gente, o que falar do enredo de Os Miseráveis? O que falar de um homem que é condenado a 19 anos de prisão por ter roubado um pão, que consegue se redimir e mudar a vida de muitas pessoas e o destino de muitas pessoas? É incrível, é incrível. É um dos enredos mais maravilhosos que eu já li na minha vida. Não tem jeito, pessoal. Essa aqui é uma verdadeira epopeia daquelas que entraram para a história da humanidade. E sim, essa daqui foi a nossa melhor leitura de 2021. E pessoal, agora eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou ter que quebrar o protocolo. Se eu não fizer isso, eu vou sentir que eu estou sendo injusto e estou deixando de lado uma das principais obras da literatura mundial e uma das obras que mais me tocaram em toda a minha vida. Eu preciso de alguma forma colocar essa obra em algum lugar desse vídeo. E é por esse motivo que eu vou fazer uma menção honrosa para O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Porque, gente, Heathcliff e Catherine Earnshaw são dois dos principais personagens da literatura mundial e não são por acaso. São personagens que parece que se eternizaram, são maiores do que as suas narrativas e vivem para sempre. É isso que eu sinto quando eu leio O Morro dos Ventos Uivantes. Então, por mais que o meu top 5 ficou muito bem definido, e eu acho justo porque foram os livros que mais me emocionaram, não tem como não colocar esse livro aqui em algum lugar especial desse vídeo, porque esse aqui é um dos livros que eu vou carregar para sempre. E eu tenho certeza que quem leu O Morro dos Ventos Uivantes sabe muito bem do que eu estou falando. E por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Comentem aqui embaixo qual livro vocês acham que deveria estar no meu top 5 e por quê. Eu fico por aqui, desejo um feliz ano novo para todos vocês e nos vemos na nossa leitura coletiva de 2022 que, ó, tá recheada de clássicos. Um beijão, pessoal, e até a nossa próxima leitura obrigatória.